Fala, nação alviverde, vamos conferir as prévias da final de domingo? E essa pressão em cima dos árbitros da partida? Vamos conferir? A coletiva que está rolando agora na federação, inclusive com eles. Ó, estão lá Romero, Ramon, representando o Corinthians, o Everton e o Abel do Palmeiras, o Candanção e o Klaus, os árbitros. Eu acho desonesto. E mais, eu falei aqui, o cara erra porque ele é ruim. Ele tá inseguro. Porque se o cara, daqui a pouco, a gente começar a acreditar, o cara sai e fala, hoje é uma final, não sei o quê, tomara que o não ganhe, aí tá errado, né? Mas vamos lá, vamos ouvir a Federação Paulista, lá a coletiva, e daqui a pouco a gente volta aqui, vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Acho que todos já falaram muito bem, tudo aquilo que representa o derby, mais uma final. Acho que é o tipo de jogo que todo jogador gosta de jogar, se prepara a competição inteira para esse grande objetivo, que é uma final e um grande jogo, né, de duas grandes equipes. E tem tudo para ser realmente dois grandes jogos, disputado como tem que ser um derby. E a gente espera realmente tá em dois jogos aí bem inspirado, que a gente possa aí buscar o nosso grande objetivo e algo inédito para a gente, que também com certeza nos enche os olhos, falando de história, e é uma oportunidade para a gente mais uma vez tentar fazer história. Tigo, tem que ligar ainda. A gente aqui da Record, são dois times, dois repórteres vão fazer a pergunta, cada um para um clube. Eu vou direcionar ao Abel e o Everton. Abel, você tem larga experiência na Europa, certamente viu muitos clássicos por lá. A gente viu agora há pouco aqui, Derby do Brasil. Eu queria que você falasse, você já está aqui há muito tempo também, como é que você sente a importância desse jogo, né, de um Palmeiras e Corinthians, se a gente comparar com outros lugares do mundo e especificamente agora numa final, né? Não é um simples encontro, vale título. E para o Everton eu queria deixar a questão de, em busca do tetra consecutivo, dessa vez o jogo, a finalíssima vai ser fora de casa. Por isso, o quanto é importante esse primeiro jogo no Allianz para vocês? E aí eu vou passar porque a orientação ele já fazia a pergunta também. Olha, derby há de ser um derby em qualquer parte do mundo, não é? Logicamente estamos a falar de dois clubes gigantes, com torcida imensa, e logicamente quando surge este tipo de jogos, não só por vocês também empolgam e emocionam todos os nossos torcedores, e nós sabemos da dimensão e da grandeza que é um derby como este, Palmeiras-Corinthians, mas eu mais uma vez reforço, porque às vezes se passa do ponto que as equipas se respeitem dentro de campo. Volto a repetir, que as torcidas se respeitem, independentemente da rivalidade que existe. Um dos primeiros filmes que vi quando cheguei ao Brasil, e vocês corrigem-me se eu estou enganado, Romeu e Julieta, é isso? Onde existe e prevalece acima de tudo o amor, independentemente se eu sou palmeirense ou sou corintiano, e há um respeito. É assim que eu vejo. Eu estou no Brasil há 5 anos, não sou brasileiro de sangue, mas há algo que urge erradicar no futebol. Primeira, racismo, e segundo é violência. Isso é algo que nós todos aqui precisamos de fazer. E logicamente que passa pelos treinadores, passa pelos jogadores, passa pelos dirigentes, mas desculpem-me que essa época com vocês, a maior responsabilidade é vossa. É escolher o que é que vocês querem passar e mostrar para influenciar os outros. Mas derby será sempre derby. Bom, para a gente muda um pouco o nosso cenário de como foi as últimas finais nossas, que todas as vezes a gente decidiu o último jogo em casa. Então o primeiro jogo ele se torna cada vez mais importante. Fazer um bom resultado, sabendo da dificuldade que é jogar no campo do adversário, como também é uma grande dificuldade jogar no nosso estádio. E acho que independente de campo, de mando, de primeiro jogo, de um lado ou de outro, é derby, vai ser difícil os dois jogos, vai ser complicado os dois jogos, e acho que vai ser decidido com certeza no último jogo. Como é derby, é nervoso, é tenso, e acho que vai ser dois jogos aí desse nível, independente se o primeiro jogo é na nossa casa dessa vez. Vamos falar do clássico. Agora é a hora do poema, Zé? Definiram a arbitragem.
A arbitragem está definida. E aí, acharam que eu não ia falar, mas eu vou falar. O que você quer dizer com isso? Acham? Então, porque é o seguinte, mais do que a questão do campo, põe na tela aí, quem que foi colocado ali para arbitragem. Então, olha lá, primeiro jogo, Rafael O uniforme é verde, Klaus. é isso, do árbitro? Ah, mas lógico que todo uniforme é. Não podia botar um uniforme de outra cor Mas é aí? a cor do uniforme. Mas é impressionante como nas redes sociais só se fala do árbitro. E principalmente da escolha do Klaus. E nós estivemos aqui, a Renata, nessa semana. Não só do Klaus. É a fala do Rafinha, né? Do Matheus também, né? Não só do Klaus, o Candansan também. Os dois com polêmicas, o Klaus com polêmica dentro do Allianz Parque, com 2 expulsões por uma foi o Cássio, né, que retardou o jogo, a segunda foi a dureza, né, e a aplicação da regra de forma exemplar, né, no caso do Yuri Alberto, num lance que ele poderia muito bem conversar, já que é um árbitro FIFA e poderia usar da experiência dele. E aí cada um tem o seu argumento, né, tem a sua vamos dizer assim, a sua régua em relação a isso. E o Candansan pelas últimas duas arbitragens dentro da própria Neoquímica Arena. Uma que ele deveria ter expulso, ter dado o cartão vermelho pro Carrillo, porque o carrinho foi por trás, da forma que foi, e depois não deu. Aí no jogo do Santos contra o Corinthians, independente se ele tinha que ter dado o cartão vermelho direto pro Zé Aldo, ele não deu, né? Teve que ir pro Zé Ivaldo, desculpa. Aí tinha que dar, foi lá, cartão amarelo, viu, tal, ou seja, o Gil saiu falando um monte de coisas também, a arbitragem, então a federação poderia ter poupado isso, mas é o que nós estávamos falando aquele dia com a Renata. Quais são os árbitros? A gente falou aqui das escolhas e aí começa... E posso te falar uma coisa? Desculpa, Edu, só para tentar entender. O Klaus, por que não escalaram... Tô pensando, tô só... Né? Por que não escalaram o Klaus no jogo no segundo jogo? Porque se o Klaus comete algum erro, que ele é passível de erro, porque ele é um ser humano e pode errar, vamos falar, ele quis compensar. Por que o Candansan não foi colocado no primeiro jogo? Da mesma forma. Se o Candansan vai errar no jogo contra o Palmeiras, está querendo compensar. Então tem todo esse lado aí que... Antes de passar para Nath, Bubu e Pedro. Que as pessoas vão pensar. Aqui nessa mesa, aqui, ó. Aqui. Pra vocês não ficarem depois enchendo gente de mensagem. Foi falado o seguinte... Da pressão que seria escalar o Klaus. Peraí, qual lado da mesa? E também, aqui, o Zé lembrou do Candansan, que é novo. Né, é novo. E o Zé falou, será que ele vai ter suporte? Mas o pessoal tá querendo ver a sua opinião. Pra ser o árbitro do segundo jogo? É isso? Aí eu vou dar a minha opinião. Eu vou falar aqui, o problema é que hoje o futebol, e vou repetir o que eu já falei essa semana, e vou continuar com essa tese. Hoje a escolha do árbitro, por erros deles, dos árbitros, e da de quem administra. Não é porque criou-se isso. Mas aí tá tão clubista hoje a vida que é o seguinte, não põe o Paulo, que o Paulo é corintiano. O João é São Paulino. O Pedro é palmeirense. Aí começaram, o Klaus vai apitar, Palmeiras 1-0. O Candansan, sabe, dá uma pressão. Como é que o cara pisa pro gramado no domingo? Eu queria ouvir vocês. Com a chuteira. Não, mas eu sei com a chuteira, mas e emoção? E a pressão, com quantos quilos nas costas? Não, mas não. Tem árbitro que vai de tênis às vezes, sabia? Às vezes escorrega. No sintético, quando joga no Allianz, né? Às vezes uma chuteira você tem que ver o piso, né? Eu acho o seguinte, eu tenho uma tese sobre isso. Eu tenho vários amigos corintianos que, inclusive, me abandonaram aí, né? A gente tava junto aí, tava dando certo. Os caras me abandonaram, começou a dar ruim. Mas tá bom. Eles chegaram todos cabisbaixos. Não, Klaus não. Já começa 1-0 pro Palmeiras. O Rafael Klaus é palmeirense, o Rafinha já falou lá atrás. 2-0. E teve gente que achou ruim aqui, hein? Teve gente que achou ruim. Falou assim, que eu acho? Já estão chorando. Já estão chorando. Teve gente, tá gravado isso aí, hein? Teve gente que, na hora que falou aqui, os corintianos têm o medo do Klaus pela fama dele palmeirense. Você viu? O Palmeiras é tricampeão paulista. Palmeirense? Fama dele, o Rafinha, por exemplo, um que chegou e falou assim, Rafinha, você... Eu acho desonesto isso. Não, mas é sempre, pode ser. Mesmo o juiz, quando era garoto lá, adolescente, devia ter algum time preferido. O cara gosta de futebol, fatalmente, imagino que todos os árbitros têm um time preferido. Não quer dizer que ele vai entrar lá e vai ser clubista e vai ajudar o clube dele. Mas o que eu quero dizer, depois do que aconteceu na segunda-feira, toda a polêmica da arbitragem, em que 99% das pessoas entenderam que o Palmeiras foi favorecido, eu acho que o Rafael Klaus, com essa fama que ele tem de palmeirense, com o Palmeiras tendo sido beneficiado na segunda, se tiver um lance duvidoso, que às vezes o jogo não acontece nada, é um jogo limpo, não acontece lance duvidoso.
Mas eu acho que numa dúvida, aquela, é ou não é? É um pênalti ou não é pênalti? Qual a chance de num derby eu acho que não ter um lance duvidoso? O Klaus, talvez Mas aí aí ele seja influenciado pelo momento. E aí talvez ele penda para o Corinthians. Fala, cara, se eu marcar um pênalti duvidoso pro Palmeiras, amigão, imagina, vamos falar. Mas os dois melhores foram escolhidos, os dois melhores Mas árbitros? esse é meu medo, por exemplo. A gente tá aqui, sexta-feira, prévia do Clássico, e a gente abriu, óbvio, acabou de sair a notícia, e a gente tá falando sobre a questão da arbitragem. O fato de o primeiro jogo ser o Klaus, se é sabido pra gente que é um problema pro Corinthians, é sabido pelo Corinthians que é um problema pro Corinthians. A gente pode ter um jogo chato em que o jogador, o cara, eu ia falar um peteleco, mas peteleco dá expulsão agora. Mas que se espirra um do lado, é aquela coisa de bolinho no árbitro, aquele jogo de todo mundo fazendo a pressão. Eu acho que nesse sentido é uma vantagem ser o Klaus pelo fato dele ser mais experiente. Eu digo pela qualidade do jogo, assim. Não necessariamente se isso vai influenciar ou não pela experiência do árbitro. Mas vai ser esse o perfil de jogo? Para, reclama, vai no árbitro, ganha na conversa. Vai tentar levar para o segundo, né? E a expectativa é essa. Numa final entre dois rivais, o árbitro também já sabe que vai ter trabalho. Independentemente se tem rejeição ou não, o Klaus tem experiência suficiente para saber que tem impressão, que tem um ambiente que vai ser muito pesado, porque a gente viu o Corinthians em clássicos, faltou bola, mas em termos ali de jogadores no ouvido da arbitragem, o tempo inteiro. O Memphis, então, nem se fala. Todo jogo é muita conversa com a arbitragem, muita resenha. Então é um jogador que o Klaus sabe como vai ter de levar, e do lado do Palmeiras também tem gritaria, tem um banco que é sempre muito ativo, tem Abel Ferreira, os auxiliares. Então é um jogo complicado para qualquer árbitro. O ponto o Corinthians precisa entender que, independentemente de jogar ali com... Quem sabe o Corinthians finalmente entre com o espírito de Libertadores para esse jogo, sabendo da rivalidade, o que não ocorreu quando precisava de fato, mas precisa jogar... com espírito de derby. Mas precisa jogar mais bola também. Não pode ser só na entrega, no ar. Mas não é melhor ele só sobreviver ao primeiro jogo? Mas para sobreviver, tu precisa jogar. E aí, contra um time como o Palmeiras, que tem o gramado a seu favor, a velocidade do jogo que é diferente e específica no sintético, e que sabe usar muito bem o fator casa, o Palmeiras, nesse tricampeonato, a grande meta da comissão era fazer a melhor campanha para decidir sempre no Allianz, porque sabe como o Allianz é um ambiente muito favorável para o Palmeiras. Dessa vez é diferente. Então o Palmeiras estará muito mobilizado para construir uma grande vantagem nesse primeiro jogo. Então não vai sobreviver só na base de parar o jogo, de fazer falta, de conversar com a arbitragem. Terá de jogar, não digo um pouco mais, terá de jogar bola. O que faltou e muito pro Corinthians nesses jogos da Libertadores. Mas acho que é o que o Jailson falou ontem também em relação ao Fla-Flu. Nesse caso, acho que o primeiro jogo tem um peso muito grande. Aí é completamente diferente. Eu lembro agora, estava lembrando do São Paulo e Palmeiras na virada. Foi que em 30 minutos acabou o jogo. É verdade. O São Paulo tinha conseguido, foi 2-1? Foi 3-1, né? 3-1, né? 3-1. Esse 3-1, o jogo de 4-0 com 30 minutos. O Silvani estava lá em casa, coitado, ficou triste. Nossa, ele ficou numa tristeza danada. Que a gente estava vendo o jogo. Mas, enfim, foi o que o Breler falou em relação a ter o segundo jogo dentro de casa. Agora vai ser o primeiro, mas aí é completamente diferente do Rio. Que aí aqui tem torcida única, realmente cada um tem sua casa. Né? De primeiro e segundo jogo no Rio, porque são os dois jogos no Maracanã, torcida mista. Então não muda muito. Aqui não, aqui é completamente diferente mesmo. Então eu tô nessa. Eu penso que o Palmeiras vai ser aquilo, de ir pra cima, de jogar o Corinthians pra trás, pra realmente fazer o resultado dentro de casa. E o Corinthians vai tentar ir picando o jogo, vai tentar sair no contra-ataque, sim, só que aí já me pega, porque o Corinthians também não tá com peça pra sair no contra-ataque. O contra-ataque, a gente não falou ontem que não tem jogador de velocidade? Jogador de velocidade pra sair no contra-ataque. Gastou o banco inteiro no jogo? Então, não tem. Eu quero entender como vai ser essa dinâmica do Corinthians. Porque o Corinthians vai ter que ficar com a bola pra conseguir atacar o Palmeiras. No jogo do turno, ou da primeira fase, o Corinthians ele conseguiu equilibrar... Igualou a 3 zagueiros. Quando teve 3 zagueiros... Sim. E assim, é o que a gente está falando, o Palmeiras, ele é muito, no meio de campo, ele é muito forte ali fisicamente. Muito forte. Então assim, ele... Tem que ver se o Garro vai ter condições, né? Então, eu nem sei se é bom ter o Garro para esse meio campo desse jeito. Sintético, né? Verdade. Sintético e o jeito que ele tá, jogando com infiltração, com não sei o que, com o meio de campo do Palmeiras que tá no meio, do pescoço para baixo a canela. Torcedor palmeirense? Essa final vai pegar fogo! Agora com essa pressão em cima dos arbitragem,
vai interferir no resultado final? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Fui!